Bueno, estamos de vuelta con la misma transmisión nuevamente. Al parecer ahora sí se ha arreglado un poco el video de Facebook. So, first of all, offer my humble, Entonces, respectful primero que todo, ofrezco mis humildes y respetuosos dandas pranams a mi Guru Parapadma, Nitalela Pravista, a mi Shupara Sotrasata, Sumar Bhaktivedanta, Shila Vaman Goswami Maharaj, y a Nitalela Pravista, a mi Shupara Sotrasata, Sumar Bhaktivedanta, Shila Narayan Goswami Maharaj. Simultáneamente, ofrezco mis humildes y respetuosos dandas pranams a los pies del loto de Nitalela Pravista, un Vishupar, a Sotrasata, Srimad Bhaktivedanta Swami Maharaj, a todos los devotos seniors, Vaishnavas y Vaishnavis, y también a mi respetable audiencia. Aos pais vossos e meus mestres espirituais, pela tradição escapada, totalidade, pelo chamado Bhaktivedanta, Swami Maharaj, e pela tradição escapada, Sutarashata, Shila Bhaktivedanta, Shila Narayan Goswami Maharaj, e pela reverência, pela tradição escapada, Shila Bhaktivedanta, Swami Maharaj, Shila Gora Govinda Goswami Maharaj, a Shila Bhakti Rakshidara Goswami Maharaj, a Shila Bhakti Puri Goswami Maharaj, todos os devotos sêniores, Vaishnavas e Vaishnavis, e minhas reverências aos meus convidados muito respeitáveis presentes aqui hoje. Pode chegar. Posso andar um pouquinho aqui, ó, só para poder ver mais perto, às vezes fazer uma pergunta. Chega aqui. So, just I want to Entonces, few words. quisiera compartir un par de palabras. ¿Por qué? Two. Ya son un cuarto para las dos. Só queria falar algumas poucas palavras, que já são 15 para as 2. So, want to speak few words. Entonces quisiera hablar un par de palabras nada más. Poucas palavras. Now we are sitting very nice, beautiful. Ahora estamos sentados en un lugar muy hermoso Ancient time y me recuerda a los tiempos ancestrales en India acerca de cómo los rishis y munis hacían bhajan y sadhan y hablaban Harikatha. Está aqui Sentados agora é muito bajo de um bonito, árbol. me fez lembrar como que na Índia, há muitos anos atrás, na antiguidade, os grandes sábios, eles faziam suas austeridades, suas práticas espirituais, Ved, Purana, Upanishad, Los everything Vedas, is there, Puranas, just Upanishads, listen. vidas, todo estaba ahí, y todo después estaba las ahí. eran repassadas Ellos oralmente. sencillamente So hablaban just en they Harikatha. listen the Vedas from the mouth of the rishis. Y los discípulos Sadhus, escuchaban Vedas, los Vedas one name is de la called. boca de los rishis, de los sadhus. Por ese Então, motivo, naquela un nombre época, de los as Vedas escrituras es sagradas, elas Shruti. simplesmente eram ouvidas e repassadas oralmente, né, dos santos para os próximos santos também. E aí o que acontece, por isso que os Vedas, as escrituras da Índia, são chamadas de Shruti, que elas eram escutadas, ouvidas. Shruti means just they listen. Shruti, and ¿qué also significa? remember everything. Escuchar Shruti y significa que recordar eles todo. ouviam as Ellos escrituras e hablaban lembravam entonces para las sempre escrituras o que y eles tinham escutado. después los discípulos escuchaban y recordaban todo. Vedas not written, En esa época, los Vedas no estaban pictures, escritos. nothing. Just rishi muni they spoke. Sencillamente los Harikatha, rishis y los and munis sadhus, hablaban they- Harikatha Disciples they listen. y los discípulos Naquela escuchaban y época, o Veda, a recordaban escritura todo. sagrada, né, não era assim um livro, uma coisa escrita. Eram simplesmente passadas oralmente. Por isso que o nome era Shruti. Então, os santos, eles iam, falavam Harikatha suas palestras e seus discípulos ouviam e guardavam perfeitamente para sempre. Because that time people they have Porque en so esa much época, memory power. La gente tenía That un is gran called poder de la memoria. Smaran Shakti. A eso Naquela se le época, llama as pessoas tinham Smaran uma memória Shakti. muito boa, né? E o nome disso é Smarana Shakti. Elas tinham um poder de memória, assim, fantástico. But now in Kali Yuga, Pero ahora en Kali Yuga, most of the people they lose their la gran mayoría de las personas Smaran Shakti. han perdido Mas em Kali esta Yuga, a maioria capacidad das de pessoas recordar tem uma esa memória Smaran muito Shakti. fraca. So Vedas, one name is called Shruti. Entonces, un nombre de los Vedas es Então, um dos nomes Shruti. dos Vedas é Shruti, que é ouvido, passado oralmente. But later, Krishnadevana Vedavyas. Sin embargo, posteriormente, Krishna Daipayan in the scripture. Vedavyas, Mais tarde, él na história, escribió de los Vedas. Él puso los Vedas Krishna en Daipayan escrituras. Vedavyasa, ele fez o quê? Ele pegou os Vedas, que eram passados de forma oral, e transcreveu para livros. And- Because people, they cannot remembrance. Porque en esa época, la gente tenía un gran poder de la memoria. They just receive money, they spoke. A eso se le llama Smaran Shakti. And Y eso se debe a que la gente no puede recordar. Por ese motivo, entonces, debe Então, porque leer as y pessoas não escuchar têm una y memória otra muito, vez né? también. Então tem que estar sempre lendo, né? Acessando os livros e relendo o conhecimento, escutando de novo também, e lendo de novo.
Actually, very nice, very nice, beautiful story. Why De hecho, the Vedas and Shastra hay una written historia in the muy scripture. hermosa E tem uma acerca de história por muito qué los interessante, muito Vedas, legal las Shastras, sobre por quê que tuvieron que as ser escrituras sagradas escritos, tuvieron que ser passavam a ser escritas em puestos en livros, não mais libros. passadas oralmente. And once, one place there is no water, no rain. Então, Había a una história vez un é a lugar en seguinte, donde no había era uma agua, vez, donde no né, tinha había llovido local nada. onde estava passando uma seca, uma estiagem muito forte, muito grande. Maybe few months, 7, 8 months, or more than 1 year, completely dry. That's Durante called muchos drought, meses, incluso más de un año. Era uma região onde não chovia. No había llovido Fazia en 7, 8 meses, quase um ano. en esa praticamente localidad, um en ano esa sem área. chover. Eles estavam em seca, um período de seca muito severo. So there are no foods, Entonces, no crops, debido a eso, grains. ellos no tenían Então, por causa dessa comida, no seca tenían muito granos, intensa, no tenían as frutas, no plantações, a tenían nada lavoura, para a comer. roça não estava dando certo. Então eles não tinham lavoura, não tinham alimento, não estavam colhendo nem plantando. So how they maintain their life? Entonces, ¿Cómo ¿cómo deberían podía se mantenerse con sustentar vida sin si no había alimento? comida? But in one place, Gautam Rishi, one Rishi's name is called Gautam Rishi, very high class Rishi. E aí nessa região Y en esa havia misma uma área pessoa había un específica, rishi santo muy, chamado muy Gautama poderoso Rishi, llamado que era um Gautama santo muito Rishi. poderoso. With his mystic power. You are not listening. Você não está ouvindo. Disturb. Tá Hey. perturbando. Listening, Escuchen, por favor. Ouça a tradução por quê? otherwise you disturb them. Isso me Mind perturba. yourself. Aí minha mente perturba também, eu não consigo falar. Gautam Rishi, Entonces. in his ashram, that area completely full of many kinds of flowers, fruits, corn, Gautama Rishi, Entonces, esse grande Gautam sábio, Rishi, mesmo naquele período él tenía de un seca, área o que donde estaba acontece, viviendo, onde en ele donde morava, estaba na região onde ele todo estava, lleno de não teve árboles problema nenhum, ele frutales, de continuou mucha tendo comida, de plantações, granos, plantando, etc. colhendo lavoura, estava tudo acontecendo normal, milho, só na região onde ele vivia, ali na propriedade dele. It's like this, many trees, flowers, fruits. Había muchos árboles, había mucha comida, frutas, flores, había pasto Tudo verde. verdinho, árvores, um pomar, um jardim tão belo, ele tinha tudo. So for this regard, all sadhu rishis, Por ese munis, motivo, todos los they sadhus, were los rishis, staying los in the munis, ashram of querían quedarse en el ashram de Gautam Então, por causa Rishi. disso, naquele período de estiagem, outros santos, rishis, munis, outros sábios vieram se abrigar no ashram, no monastério desse Gautama Rishi. But Gautam Rishi told, you can stay in my ashram. Pero but Gautam without Rishi my dijo, permission, ok, you cannot leave ustedes this." pueden quedarse Gautama acá Rishi, esse en sábio mi falou para esses ashram. outros Sin sábios, embargo, olha, vocês querem ustedes ficar no aqui, pueden abandonar porque este onde lugar vocês estão não sin tem mi alimento. permiso, sin Tudo bem, pedirme vocês permiso. podem até ficar aqui agora, mas tem uma condição. For this regard, sadhu rishis, they also stay in the ashram of Gautam. A Entonces condição é los que vocês só sadhus, los podem rishis, sair los daqui munis quando eu aceptaron deixar. quedarse E aí os en el outros ashram santos de Gautam aceitaram Rishi e foram bajo esa viver com condición. Gautama Rishi. And every day Gautam Rishi gave very nice, beautiful Harikatha in front of the sadhu. Thousand sadhu rishis, they are sitting in front of him and listen Harikatha. E aí, então, Entonces milhares Gautam e Rishi milhares de hablaba santos e Harikatha sábios todos ficaram los nessa propriedade días, nesse- un nesse muy hermoso monastério Harikatha de para Gautama Rishi. miles y E miles de aí, sadhus, rishis que estaban ele também, quedándose Gautama Rishi, en el foi ashram de responsável Gautam palestras Rishi. para todos eles, Harikatha, para milhares e milhares de santos. And Gautam Rishi also arrange everything, provide everything sadhu rishis what they have need. Outra coisa Entonces também, Gautam Rishi, Rishi quando también le esses outros proveía santos estavam hospedados todo, onde ele todo, morava, todo tipo de cosas Gautama a Rishi los organizou sadhus y a los acomodação munis. e tudo que eles necessitavam Él les para ficar proveía bem de todo lo que acomodados. Sadhus necesitaran. need here some cloth, ¿Qué necesitan los small sadhus? cloth, Un poco de ropa, a little bit also what is called asana, una asana también, un asiento and some simple food. y un poco de comida Então, o que sencilla um nada sábio más. precisa, um santo, ele precisa de quê? Ele precisa de um pano, né, como se fosse um tecido, um lençol, assim. Ou então ele também precisa de um assento para ele se sentar, uma almofadinha. E também precisa de um pouco de comida, alguma coisa bem simples para ele se alimentar. But Gautam Rishi, with his mystic power, Entonces Gautam Rishi con sus poderes and místicos, with all the sort of very nice, beautiful, delicious él le food dio and everything. todo tipo de comidas muy deliciosas a los sadhus y a esse los grande rishis. sábio, que não, né, ele com o poder místico dele, ele manteve, né, mantinha na região onde ele vivia tudo perfeito, né? Tava com lavoura, com colheita, com alimentos. E também ele conseguiu servir e alimentar todos os outros santos que estavam ficando com ele. Many kinds of delicious food. Todo tipo de rasgulla, comidas deliciosas, E ele conseguia rasagulas, tofu, puris, servia as tofu, visitas todo dele, tipo que de eram cosas. santos. Muchos Ele tipos de servia várias comidas. comidas deliciosas, como rasa gula, panir, era queijo, era doce, era tudo do bom e do melhor. and yogurt,
milk, everything. Yogurt, miel también, o Iogurte, sea, mil, leite, era leche, só abundância. todo tipo de But cosas. Harikatha, everybody have to listen Harikatha. Harikatha, Mahaprasad. Or Mahaprasad, Sin embargo, todos tenían que escuchar Harikatha. Contudo, né, tem a Harikatha, comida boa, mas todo Mahaprasada, mundo tem que ouvir o Mahaprasada, que é a Harikatha. palestra, o Harikatha. É o Harikatha, a palestra, depois tem a comida boa, Mahaprasada, oferecida a Deus. Mahaprasada, Harikatha, Harikatha, Mahaprasada. and so sadhus, they are very happy. Entonces los sadhus estaban muy felices. And very nice, beautiful, delicious prasadam. Había un prasada And muy also very delicioso. nice Harikatha. Y además Então, había un sábios, muy né, buen que estavam Harikatha. ficando já com Gautama Rishi, esses outros santos que estavam hospedados lá, estavam adorando ficar lá, porque era um Harikatha, uma palestra maravilhosa sobre Deus. E depois também tinha uma Mahaprasada, um alimento oferecido a Deus, muito maravilhoso, do bom e do melhor, comida muito boa. In this way, few months passed. De esta manera Y así pasaron ya pasaron un par de meses. algunos Habían meses. pasado un par de Then meses. again, heavy rain coming, and everywhere, and grain and many kinds of fruits, and everything is coming. Y con el Então, tiempo ya começou había por empezado a estiagem, llover passou, nuevamente. Por lo e aí tanto, tudo todo que ela empezó a região ponerse estava verde seca, nuevamente. acabou a seca, Los árboles empezaron a voltou tener chuva, nuevamente voltou, né, conseguir frutas plantar, y empezó a haber agricultura, comida en todas lavoura, partes frutas, nuevamente. né, os grãos nascendo, então voltou tudo normal. And so sadhu rishis, they are thinking we have Entonces, to return back. Los sadhus y los our rishis own comenzaron a pensar, debemos Então, volver aqueles a sábios nuestros rishis, propios santos que ashram. estavam hospedados lá com Gautama, Rishi, pensaram, bom, agora que está tudo normal, né, na nossa região, que não tem mais seca, a gente pode voltar para o nosso próprio monastério, o próprio ashram. As Vivekananda is thinking, I will return back to São Paulo. Que nem o Lilananda Prabhu está pensando que ele Es quer como voltar Lilananda para São Prabhu, por Paulo. ejemplo. Hoy, ahora tengo que regresar a San Well, Pablo. how long we stay here? Quanto tempo que ele vai ficar aqui, né? ¿Cuánto tiempo vas a estar acá? ah? Huh? Tomorrow he is saying, or tomorrow. Hasta mañana, dice. Amanhã ele vai para São Paulo, ele falou. Tomorrow we'll go. I will go. Yeah. Entonces, ¿a dónde vamos a ir? Tomorrow not our flight. Mañana es nuestro vuelo. Oh, earlier. Ah, Lilananda Prabhu va a volver un día antes. Você vai deixar a gente, vai embora um dia antes de eu ir embora? Nice friend. Nice friend. Que amigão, hein? Vai embora um dia antes de mim. ¿Qué tipo de amigo? Yeah, ah? I'm going. Se va un Pode día ficar aí antes. que eu vou embora. Que amigo, hein? He brought from airport. ¿Qué clase de amigo que se está Ele me yendo un trouxe do día antes? aeroporto. Leave airport. Ele me trouxe do aeroporto até aqui, agora ele vai embora antes. E vai Fue él deixar quien me pra trás. trajo para acá. Y él ahora se está yendo un día antes y me está dejando acá. So now all sadhus they are thinking we have Entonces, to leave. los we sadhus, have to return ¿qué estaban back pensando? our own Debemos regresar a nuestros Voltando à propios história, todos ashrams. aqueles santos que estavam lá hospedados com Gautama Rishi, quando voltou, terminou a seca, eles pensaram, bom, agora está na hora da gente voltar para onde a gente mora, para o nosso próprio monastério. But before I told, Gautam Rishi Pero, told, como les había without dicho, my permission, Gautam you Rishi can't les había dado una leave. condición. Mas Si lembra que eu falei que lá no yo no les doy início, quando permiso, Gautama Rishi ustedes deu abrigo no pra pueden eles, irse de este no lugar. monastério, esse Gautama Rishi havia falado para eles, olha, posso abrigar vocês aqui no período da seca, mas vocês só podem ir embora quando eu deixar, com a minha permissão. Vivekananda will go. Então como é que o Lilananda vai embora amanhã, gente? Entonces, Lilananda, ¿saber mañana o no? When you are staying in Spain, one devotee is going, I'm going. I mean, you cannot go. Well, no, I have to go. Then he went in the airport and his flight cancelled. Then he was staying 2 days, but before we flew. Stay 2 days? Didn't... Or after you leave back. Ah, tá. You Então, understand? stay 2 days after you leave, 2 days more. Okay, fella. No, 2 days what? Please? He told, yeah, I am going tomorrow, just he said. Yes, yes. I mean, no, you have to stay with us. With us, yeah. Huh? But he told, no, I have to go. I mean, no, how possible to stay? Leave us, but I have to go. Okay, go. So then he went in the airport, then his flight cancelled, and his flight after 2 days. Então, o que aconteceu foi Entonces, o seguinte, olha só, a gente cuando estava, estábamos en estava na España, Espanha, ocurrió lo né, siguiente. antes de vir pro Había Brasil, há una pouco tempo devota estava na Espanha, que e tinha tenía um que devoto irse antes. Entonces que la ele devota ia- dijo, ele tengo tinha que ir embora irme, também tengo que irme antes de eu ir embora. ahora. Ele Se falou quería ir un similarmente. día antes Falou de que que se ia acabara el embora festival. um dia Su Gurudev le antes. dijo, Eu ¿por qué falei, se va a ir un "Não, día antes? Sí, Ele falou assim, porque "Não, tengo el vuelo un o día devoto antes. falou, "Não, Sin tem que embargo, ir la embora, devota tem que ir llegó embora, tem que ir al embora". aeropuerto Eu y tô cuando bom, llegó al então. aeropuerto Aí, se dio mas cuenta ele que el vai vuelo ficar, había porque sido ele vai ter que ir cancelado embora. Quando ele y se foi tenía que ir embora, um dia entonces, antes de mim, debido al ele cancelamiento del chegou no vuelo, aeroporto, se tenía que ir o voo 2 cancelado. días después. E aí, Por lo o que tanto, aconteceu? O regresó próximo voo nuevamente al depois de retiro y se 2 quedó con dias. nosotros 2 días más. So now coming this way. De esta manera, already I entonces, told,
como ya les había dicho, the sadhu rishi munis cannot live los sadhus, los rishis, los Gautam munis Rishi no without podían his irse del ashram de permission. Gautam Rishi sin el Voltando à permiso de história, os Gautam santos Rishi. lá só poderiam ir embora se Gautama Rishi desse a permissão. But Gautam Rishi did not give permission. Pero Gautam Rishi no les dio Contudo, permiso. Gautama Rishi não deu permissão para eles irem embora. But sadhu rishi always thinking, we Y los have to sadhus, turn los back rishis, our estaban todo el rato pensando, ay, debemos regresar a Contudo, nuestros os outros propios lugares. sábios que estavam ali pensaram, mas está na hora, a gente tem que voltar para o nosso próprio monastério. Then all sadhu rishis they are thinking. Entonces we todos los make sadhus, los one, rishis, what is estaban called, pensando, plain to Gautam Rishi, then we'll leave this place. Então, debemos hacer un aqueles plan, outros sábios debemos pensaram organizar assim, algo bom, vamos para arranjar poder uma irnos de desculpa para a acá. gente fazer Gautama Rishi ser culpado por alguma coisa, aí a gente vai ter uma desculpa para ir embora daqui. So early in the morning, Brahma Muhurta. Entonces, un día temprano de la mañana, durante Brahma Muhurta, 36 una hora con 36 minutos antes de que saliera el sol, en ese momento Gautam Rishi había partido a tomar un baño al río. Bem cedinho de manhã, 1h36 minutos antes do sol nascer, no período conhecido como Brahma Muhurta, Gautama Rishi, que era o anfitrião da história, ele foi tomar banho no rio, bem cedo, no rio de And that time little bit also dark. Estava En ese escuro momento ainda, todavía né, porque não havia estaba bastante nascido. So oscuro. when Gautam Rishi he Entonces, went to take bath in the river in the steppe, Gautam then Rishi one partió a tomar un cow, baño al río. laying in the steppe. Quando Y Gautama en el Rishi camino foi tomar había banho una no rio, vaca nos echada degraus, al assim, medio pra del chegar na camino. margem do rio, e tinha uma vaca deitada ali. And just touch the feet of the Gautam Rishi, then the cow rolling, 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 and down and flow in the water of the river. E ¿Y qué ocurrió con la vaca? Gautam Rishi Rishi la pasó a llevar sin querer con su pie. ¿Y qué pasó con la vaca? La vaca comenzó a caer y fue a dar, rodando, 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 fue a dar hasta el río. Because that time the current of the river very strong and the cow left body and flow in the water of the river. Y en ese momento la corriente del río estaba muy fuerte y por ese motivo la vaca fue llevada por el río y murió. Then Gautam Rishi became very upset. Oh, Entonces, that means I killed. Gautam Rishi quedó muy perturbado y dijo, oh, maté una vaca. Muito peso na consciência, porque ele pensou, ó, eu matei uma vaca, sem querer matei uma vaca. All Rishi Muni they also told, oh, Gautam Rishi he killed cow. That Entonces, means he committed. Todos los munis, los rishis empezaron a decir, oh, Gautam Rishi mató una vaca. Él acaba de cometer un gran pecado. Pecado de matar uma vaca, essa é uma grande ofensa. So we should not stay in his ashram. Por lo tanto, nosotros no deberíamos quedarnos en su ashram. In this way, all the rishis, munis, and they also blame to Gautam Rishi, and all they left his ashram. De esa manera, entonces, todos los munis, los rishis, los sadhus culparon a Gautam Rishi de haber matado una vaca y abandonaron el ashram de Gautam Rishi. Then Gautam Rishi thinking, how Entonces, possible? Just touch my feet, one Gautam cow Rishi rolling on the ground, comenzó a and pensar, also, ¿cómo es posible in the water que of la vaca river, haya rodado de Y esa ahí manera Gautam Rishi, y hubiera terminado sabe, en né, que el tá río por ter ahogada achado que tinha si matado yo uma vaca, apenas le toqué con el começou a pie? pensar, bom, mas como que é possível isso? Eu fui tomar banho no rio, só porque eu encostei meu pé numa vaca ia sair lá, rodando ladeira abaixo, só porque eu encostei nela. Como assim? Then Gautam Rishi is also meditate to Lord. Entonces, Gautam Rishi comenzó a meditar en el Señor. Then we meditate. Then Gautam Rishi accepted that was not a real cow. That Entonces, cow was made by the grass. E aí, Entonces, gracias a la meditación, Gautam Rishi se dio cuenta de que esa vaca no era una vaca de verdad, sino que era una vaca que la habían hecho con un poco de pasto y ramas. Aquela vaca não era uma vaca de verdade, era como se fosse uma vaca, assim, simplesmente o boneco de uma vaca feito com grama, com palha. And actually that sadhu rishis, they also made that the fake cow. De hecho, habían sido los sadhus y los rishis los que habían fabricado esa vaca de mentira. Que estavam querendo ir embora, né? Eles que fizeram aquela vaca de boneco assim. So Gautam Rishi thinking, oh, this sadhu they blame me, I am the killer of the cow. Entonces Gautam Rishi pensó, oh, estos sadhus me culparon a mí de que yo había matado una vaca. Then Gautam Rishi gave curse to the sadhu. Entonces Gautam Rishi les dio una maldición a los sadhus y los Lose rishis. your memory of Veda Shastra Purana.
¿Y cuál era la maldición? Y ahí en ese Él les día, dijo, Gautam a Rishi, partir de hoy él todos dio una ustedes maldición van a a todos perder los su sábios memoria, que fizeram por lo essa tanto história no com van a essa poder parte de acordarse meditação. de los Falando assim, Vedas, ó, los a Puranas, partir de ele los amaldiçoou Shastras. todos eles e falou, a partir de hoje, todos vocês vão perder a memória de vocês, vão ficar com a memória muito fraca. Then Sadhu Rishi again, when they heard, Vocês vão se esquecer dos Vedas, das escrituras sagradas. so Sadhu Rishi, they go, if you lose your memory, so how remember Pastor Krishna and Vedas, these things? Entonces Y los ahí sadhus y los los rishis sabios dijeron, falaron si a nosotros gente que perdemos tiene nuestra memoria, memoria, esquecer ¿cómo vamos a poder escrituras? recordar ¿Cómo los a gente vai se pasatiempos de lembrar dos Krishna, pasatempos do los Senhor, Vedas, das las histórias Shastras? sagradas de Deus? So again, Sadhu Rishi, they return back in the ashram of Gautam Rishi and ask their forgiveness. Entonces, nuevamente los sadhus y los rishis volvieron al ashram de Gautam Rishi y le pidieron That perdón. Gautam Rishi told, already I gave cards to you, all you have to lose your memories. Sin embargo, Gautam Rishi les dijo, yo ya les di la maldición, por lo tanto ustedes están condenados a perder toda su memoria. Then Sadhu Rishi, if you lose our memories, how will you see? E aí os Entonces, sábios falaram, los mas sadhus sem dijeron, memória, como é que a gente vai escutar? Si nosotros perdemos la memoria, ¿quién va a venir a escucharnos? Then what you listen? Nothing. Se você não tem memória, Por ejemplo, como que si você vai ustedes escutar alguma no coisa, tienen guardar alguma memoria, coisa? Não dá. ¿cómo van a poder hablar You go acerca for de memory algo? card or not? Você tem cartão de memória no seu celular? Ustedes, por ejemplo, Memory card tienen, not working, your phone also not working. Até mesmo o seu por celular, ejemplo, sem cartão si de memória, la não memoria funciona, de não su guarda celular o de nada. su computador no So in the funciona, same no van a way, poder guardar nada. If you have no brain, no memory, so what do you listen? Just enter in the ears and going to this. Então, De se esa você não misma tem manera, memória, si ustedes no fica son aqui capaces de sério, recordar só nada, seu cérebro, ¿qué van a né? escuchar Você entonces? vai ouvir Cualquier dois, cosa que escuchen vai sair va a pelo outro entrar por ouvido, un nada vai oído ser y va a retido. salir por el otro. You have to listen Harikatha simultaneously. You have to remember. Ustedes deben escuchar Harikatha, pero al mismo tiempo también deben recordar ese Harikatha. Shravaneta falou. ¿Entienden? Smaranatu phalam. Sravane nahi to phalam. Então a gente tem que ouvir, quando a gente ouve Harikatha, ouve sobre Deus, a gente deve o quê? Sempre se lembrar das coisas que a gente está ouvindo, reter, guardar esse Harikatha. Senão não vai receber o fruto. O fruto vem por se lembrar e guardar a informação do Harikatha. Only you listen, you cannot get the fruits. What to do? While you Solamente listen por and escuchar, have to ustedes no van a obtener los frutos. Entonces, ¿qué fruto, deben hacer? Ustedes deben escuchar auspicioso, y también benefício de ouvir recordar. Harikatha, sobre Deus não vem só em simplesmente escutar. Não, você tem que escutar e reter o que você está ouvindo. Aí sim vem o benefício. otherwise, Maya Devi, she is very clever. She De lo gives us contrario. two holes in our day, this side and this side. Mas Maya Devi para poder es estudar devoção, ela sumamente é muito inteligente. espertinha, não Por quer ese deixar a gente se motivo beneficiar es que nosotros de ouvir tenemos sobre Deus, dos Harikatha. Então ela oídos. dá pra gente dois buracos, um na frente do outro, os dois ouvidos. Entra por um e sai pelo outro. Uno por donde entran las cosas y otro por donde salen las cosas. Nothing. As coisas Entonces, entram por um ouvido las e cosas saem entran direto por já un pelo oído outro y e salen vão por el embora. otro. You have to listen and also keep in your heart. Entonces Mas ustedes no, deben deben escuchar, oír pero y mantenerlo guardar no en corazón su de corazón, vocês. aquello que One escucharon. king came in the market, then he saw the three dolls. Teve uma vez que teve um rei. Una vez que un foi até ao rey mercado, llegó a un e aí mercado lá y ahí en no el mercado, en una três tienda, bonecas él vio sendo tres vendidas. muñecas. The three dolls are look like same. And Las same tres cloth, muñecas same everything, same. Se veían igual, And garments, everything. con las mismas Essas três bonecas características, la daquela misma loja, ropa. Elas eram iguaizinhas. Mesma roupa, mesmo ornamento. As três bonecas eram idênticas. One doll, how much cost? 5 reais. Uma boneca Había una custava muñeca que 5 reais. costaba And 5 another doll, reales. second doll, La segunda 500 reais. A segunda costaba boneca 500 reales. Our third one, Y la tercera 5,000 reais. costaba Já a terceira 5.000 boneca custava reales. 5.000 reais. Uma boneca. Then king asked the person, so why? And the price different. Aí Entonces o el rey perguntou le pro preguntó vendedor, al falou dueño de la assim, tienda, que tem uma ¿por qué diferença las de preço muñecas nessas tienen bonecas? precios Same distintos? eyes, same nose, same ears, everything is same cloth. Si son completamente iguales, Iguaizinho, tienen elas são do mesmo exactamente el mismo tamanho, tamaño, los mismos olhos, ojos, la misma nariz, los mismos oídos, ¿Por qué están diferencia de vestidas precio? igual, porque tienen un One is precio five- distinto. 5 reais, another 500 and another. Una vale 5 reales, otra vale Uma 5 500 reais, y otra vale 5.000 5.000 outra reales. 5.000. ¿Pero por Que qué? diferença é essa? Vai falar. Fala a resposta. ¿Cuál es la You respuesta? understand? Você entendeu? Why? Por quê? ¿Por Because qué? first one 5 reais doll and everything there, the ears also there, but they are going this and going this way. ¿Por And qué? this the whole going this direction. Going this. Porque é o seguinte, Porque a boneca custava en la 5 muñeca de reais, 5 tinha um reales edifício.
cualquier cosa que la muñeca escuche o cualquier cosa que entre por un oído de la muñeca sale de inmediato por el otro. Se você soprar, vai de uma Tiene un lado da orificio cabeça pro outro. que pasa directamente de un oído a otro. Second one, 500 reais. That is La segunda, also 500 there. reales. What is going? Ah, the first one no hole. First one no hole. Ah, ok. Gurudev está corrigiendo la historia y dice que la primera muñeca, la de 5 reales, no tenía oídos en sus, no tenía agujeros Então en sus tá, voltando, oídos. peraí, a boneca custava R$5, ela tinha até um buraco, na orelha da boneca, tinha um orifício, mas não era fundo, já acabava assim rápido, só um buraquinho, no orifício do ouvido. Second one going this way. La segunda muñeca, la de 500 A reales, segunda boneca de R$500, aí ela tinha um orifício que ligava uma orelha a outra. ella tenía un orificio que iba de una oreja a la otra. E a terceira boneca, Y la a tercera boneca que muñeca, era mais cara, la más aí cara, o orifício entrava pelo ouvido, né, começava no tenía ouvido un e vinha orificio. direto pro âmago da boneca, o coração. tenía un orificio que iba del oído al corazón. ¿Qué significa eso? Hay personas que ni siquiera están escuchando porque tienen los oídos bloqueados, no tienen ni siquiera agujeros en sus oídos. Ustedes pueden ver si alguien tiene los oídos bloqueados o no. ¿Entienden? Como saber ¿Cómo saber se o ouvido tá si tampado? alguien tiene los oídos bloqueados o no? Pega um cotonete, Ustedes pueden tomar un cotonito limpa o y seu ouvido com cotonete para ver, limpar seu ouvido. desbloquear si es que está tapado. Vocês têm cotonete? Ustedes tienen eso, ¿no? Muchas Né, veces você- uno puede Você limpiarse limpa los o seu oídos cotonete, y sai puede aquela salir cera, todo e tipo de seu ouvido suciedad. Tava tampado, né? Tava... Por ese Por isso motivo que às es vezes que não la estão gente ouvindo no direito, está porque tava muita escuchando. cera nos ouvidos. Não é verdade? Eso es cierto, ¿no? Ear specialist. Si ustedes van a un especialista de Si você oídos for o un otorrino, otorrino, Understand? ¿entienden? Clean your Esa persona ear. Se você Les vai va no a limpiar otorrino, los otorrinolaringologista, ele pode fazer uma limpeza nos seus ouvidos. You are mais ear specialist or auditivos. not? Tem alguém aqui que é otorrino? Three types of specialists. Eye specialist, nose hay todo tipo de specialist, especialistas. Especialistas para los ojos, para la nariz Então, o y médico, a también hay especialização no especialistas otorrinolaringologista, para ele, na verdade, ele los especializa em três oídos. coisas, né? No nariz, What is the name? garganta e... English? ¿Cómo se llama el especialista de esas tres cosas? Existem três... Uno es oftalmólogo. Ah, sim. What is called? English term? What is called? Those who are ¿Cómo se llaman en specialists inglés? in nose, eyes, Aquellas personas que son especialistas en la nariz, Nose, en eye, los nose, ojos ear. y en los oídos. ENT, E-N-T. Ear? ENT. Nose, Ah. eye. El inglés, Então existem oídos, médicos com nariz diferentes especialidades, e né? Tem oftalmologista, tem ojos. várias especialidades. No caso, o médico que é especialista em ouvido, geralmente ele também vai ser sempre especialista também, né? O otorrinolaringologista, né? Ele é especialista nos ouvidos. Es algo así como un garganta e otorrinolaringólogo. nariz. Três em um só. So that means. ¿Qué significa So esto? first doll is what? La primera muñeca, ¿cómo era? Tenía los oídos completamente Not going tapados. inside. Nada então, a entraba. primeira boneca, tava, né? O ouvido dela era obstruído, não entrava nada. Hole is there, maybe only half inch. Quizás Tinha até um puede haber orifício, mas tenido un era orificio, meia polegada, pero assim, solamente Other era de thing un par de completely centímetros. blocked. Né? Assim, era, El resto entonces estaba completamente bloqueado. At $500, La that muñeca going de this side, going to 500 this side, reales, completely going this side ¿cómo to tenía go. los oídos? Tenía un Já orificio as que iba 500 de manera reais, directa de una aí oreja tinha um hacia la orifício otra. que ligava um ouvido ao outro. Se você soprasse, ia, né, até o outro lado da cabeça. They are listening, but they are Escuchaba, not keeping in their heart. Pero Esse é no o exemplo podía das guardar pessoas las que cosas até en su ouvem, corazón. Né, as palestras, ouvem sobre Deus, mas não guardam em seus corações, não retém. A third one, Y everything. la tercera And escuchaba coming todo in their heart. y además llevaba las cosas That a is su called corazón. 5,000 reais. Esa es la muñeca de 5.000 Terceira reales. boneca, que era de R$5.000, é aquela que tinha um orifício assim, entrava pelos ouvidos, o orifício começava no ouvido e ia para dentro do coração da boneca. Ou seja, ela retinha tudo que ela escutava. So you can understand. And which kind of doll you are you? Que tipo de boneca Entonces, você é? ustedes pueden entender qué tipo de Quanto muñecas você son. custa? ¿Qué valor tienen ustedes? ¿5.500 o 5.000? Now 5 reais? No, Você custa five R$5? reais, 500 reais. 5 reales, 500 reales o 5.000 R$500, reales. R$5.
So Shastra is Sravanana nahi wo phalam, no Smaranana. So just I have to explain this way. When sadhu Entonces, los sadhus comprendieron, si nosotros perdemos nuestra memoria, ¿cuál es el significado Então, entonces de aqueles escuchar? santos, os sábios, eles perceberam, eles se deram conta que se a gente não tem capacidade nenhuma de memória, o que adianta a gente ficar ouvindo se a gente não vai reter nada? then all they pray to Gautam Rishi, Entonces, giving blessing. todos le oraron a Gautam Rishi, E aí por eles favor, foram, oraram para Gautama Rishi, para esse danos tu grande santo, bendición. pedindo por bênçãos. Then Gautam Rishi already I gave cards to you. You have Entonces to Gautam use Rishi le your dijo, yo ya les di una maldición, tienen que perder primero su memoria, pero Krishna Veda Vyas will appear and you will manifest the Vedas in written way. That pero is vas a how aparecer como Veda that is Vyasa y called vas a poder in manifestar written. los Vedas, los vas a Gautama manifestar Rishi escritos. falou, olha, eu já amaldiçoei vocês, que vocês vão perder a memória, então não posso voltar atrás, mas eu, né, vou, é o seguinte, em breve, Krishna Dvaipayana Veda Vyasa, Vyasadeva, ele vai escrever os Vedas em livros, então vocês vão poder acessar os livros. And now we are reading. You are Entonces, reading all vas a escribir Shastra, todos Veda, los Puranas, Shastras, los Vedas, Puranas, Bhagavad Upanishads, Gita Bhagavad in Gita. written. Então, em forma escrita, os Vedas estarão disponíveis. Hoje em dia, a gente acessa ao Agora está todo conhecimento disponível sagrado para dos Vedas todo. através da forma escrita, dos livros, Vedas, Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam. But you have to again and again listen. Pero entonces, and ¿qué you tienes que have to hacer? Una y otra vez and escuchar. again read and y again and again una y listen. otra Then vez, you una keep y otra memory vez. in your heart. Então, a gente, para conseguir Entonces, reter ah. as informações, né, das escrituras Disculpa. sagradas, a gente tem que estar sempre Entonces, ouvindo, sempre lendo, estudando. La gente para recordar Oh, yeah, las sitting escrituras under sagradas the está tree, siempre very nice. escuchando, siempre hablando. And Entonces te vas a memory sentar is abajo coming de and un árbol de una stimulation manera coming in the muy ancient time, tranquila, how va a llegar this tu moon memoria, sadhu te vas a estimular. was sitting under the tree. Entonces, Então, a gente está sentado aqui embaixo dessas árvores e eu estou tendo essa lembrança, né? Lembrando nessa tão bonito como que os santos antigamente, na acá antiguidade, faziam en la suas antigüedad los práticas santos espirituais hacían embaixo esas das prácticas en árvores. las que les So, llegaba toda all la act like this inspiración. sadhu and sitting under the tree. Vocês são Entonces, muito... ustedes, A salva de palmas para vocês, que vocês são muito sortudos. aplauso porque para vocês são como ustedes grandes porque son santos muy que faziam suertudos, tienen suas mucha práticas suerte, embaixo de árvores. porque son como los grandes sadhus que están haciéndole bajo, E ouvindo na palestra están Harikata, e também tem aqui traçada, haciendo la práctica bajo del Because árbol. without prasad, grandes santos que faziam suas Entonces que práticas están haciendo embaixo sus de prácticas árvores. bajo de los and árboles. Disculpen. prasad is also here. E ouvindo a palestra Harikata, e também tem aqui Están traçada, escuchando Harikata y también hay Because prasada, without prasad, porque sin prasada you cannot remember. Again, no you pueden lose recordar everything. nada, van a perder toda la memoria de porque se nuevo. não tiver a praçada, vocês vão se esquecer de tudo de novo. This is very important. Esto es muy importante. Listen Harikatha, Escuchar Srimad Harikata, Bhagavad escuchar Gita, Srimad Bhagavad Gita and also y take Mahaprasad. también tomar Isso é muito Mahaprasad. importante. Tem que ouvir, né, o Harikata, ouvir sobre Deus, chamado Bhagavad Gita, e tomar Mahaprasada, o alimento oferecido ao Senhor. Sabakasamritam tapta jivanam kavividitam kalmasahapaham Sravanamangalam Srimadattatam Nandite Gorita Jana Bolo Sabakasamritam tapta jivanam Muchas gracias por escuchar este Harikata. Por favor, disculpen cualquier error o ofensa que pudo haber durante la traducción. Panchakal Patravyas Chakri Pasindu Eva Chapatitanam Pavenavyo Vaishnavyo Namo Namaha Shila Gurudev Ki Jai.